Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 18º capítulo do Evangelho de São Mateus, falando a respeito do perdão. E poderíamos, esse texto de São Pedro, todos nós conhecemos. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus responde: 70 vezes 7. Porém, além do perdoar sempre, do perdoar generosamente, o ponto-chave do perdão, como nós ouvimos hoje no Evangelho, está na compaixão com que Deus nos olha. A medida de Deus supera a justiça da equidade, do dar a cada um o que lhe é devido por direito. Deus é generoso e a compaixão supera a justiça. O amor que Deus sente por nós nos leva para além da justiça. O que significa que o perdão é um ato de superação. Então, a justiça, ela é digna de ser aplicada pelos homens, porque na equidade também se encontra a ação de Deus. Porém, o coração do homem, que se deixa inspirar pelo gesto de Deus, pode conseguir chegar a limites maiores do que o da equidade, que são os limites da compaixão. Mas para isso, é preciso que o coração do homem, aí é que a gente volta no Evangelho de domingo, consiga olhar a sua própria verdade, tê-la nas mãos e com isso reconhecer a grandeza do amor de Deus por ele. De maneira que para perdoar o seu irmão, é necessário que o seu coração seja um coração de gratidão. Conhecer a compaixão de Deus por ti supõe tomar nas mãos a tua verdade diante dele e perceber
que o ato de Deus por você supera a justiça, vai além da justiça. O ato de Deus em relação a você é um ato de comovente amor. Ele não se deixa limitar pela justiça, ele a supera por amor a ti, porque te ama. Não porque ignora a justiça, mas porque não ignora o amor que ele sente por você. Uma vez que a gente vive essa experiência de mergulhar na profundeza do amor de Deus, dali nasce a experiência de gratidão. Meu Senhor, obrigado, porque fizestes por mim algo impensável, como a gente tem na litania da Divina Misericórdia, na ladainha da Divina Misericórdia, misericórdia de Deus que supera o entendimento dos anjos e dos homens, misericórdia de Deus insondável. É tão grande que não conseguimos ver o seu confim, ou seja, até onde ela vai, é enorme. Deus não ignora a justiça. Deus não ignora o amor que ele sente por você. Não é que ele despreze a justiça, é que ele não ignora o grande amor que ele sente por ti. E nisso, ele tem compaixão das tuas faltas e dos teus pecados. Ah, meu irmão e minha irmã, como a gente precisa pedir para o Senhor que aumente a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. A gente pede ao Senhor que nos ajude a perdoar, mas esquece que o perdão é fruto da intensidade desse vínculo de amor entre nós e o Senhor. E a gente pede pouco para que esse vínculo seja reforçado cotidianamente. A gente pede pouco ao Senhor que nos ajude a ter tempo de qualidade em oração, que nos ajude a mergulhar nos espaços de intimidade. Vocês estão percebendo que ontem e hoje estamos praticamente revivendo na liturgia as bases do encontro de Jesus com a samaritana? Mergulhar na profundeza do amor, conhecer a profundidade desse amor, conhecer a grandeza da compaixão de Deus por nós, tomar a própria verdade nas mãos e colocá-la diante de Deus. São todas as passagens que a gente viu no diálogo com a samaritana no último domingo. E a partir daí, ter um coração de gratidão, aquele rio de água viva que corre do coração, que mergulhou na profundidade do amor de Deus, que conheceu a grandeza do amor de Deus, a grandeza da compaixão de Deus, se torna agora um coração exuberante em gratidão. Sem a gratidão, não seremos capazes de perdoar o nosso irmão e nossa irmã, porque é o fruto da gratidão que nos leva a realizar o perdão. Ele é fruto dessa gratidão. Não deveria tu fazer o mesmo pelo teu companheiro que ele devia? O mesmo que eu fiz por você? E olha que Jesus ainda nos dá o modelo justo de agradecimento. Não tem como pagar o que o Senhor fez por nós. Que oferta nós poderíamos dar a Deus pelo perdão que Ele nos ofereceu? Pela dívida dos nossos pecados que Ele cancelou por amor? Que obrigado seria suficiente ou equivalente para manter a justiça, né, a equidade? Que obrigado seria equivalente para poder dizer: agora estamos 0-0, eu não devo mais nada a você? Nenhum. Porém, o Senhor aceita receber, então é sempre Ele, sempre Ele. Ele aceita receber. Olha que coisa linda. O nosso gesto de amor através do perdão pelos nossos irmãos. Ele aceita receber o nosso ato de gratidão fazendo o mesmo pelo próximo. Olha, eu não tenho como lhe agradecer, eu não sei o que eu posso fazer para lhe agradecer. De fato, o que eu faça não vai ser suficiente para poder se comparar ao que o Senhor fez por mim. Aí ele vem e fala: olha, mas se você fizer com o seu irmão aquilo que eu fiz por você, fizer por seu irmão aquilo que eu fiz por você,
o meu coração vai se alegrar muito. Rapaz, o meu peso de dívida por tudo que ele fez por mim seria no mínimo justo que eu fizesse isso e fizesse sempre. Está entendendo? E aí a gente sente um pouco de dificuldade e ainda vai para ele falando, Senhor, está meio difícil, me dá uma ajuda? E ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Ele não só aceita, como ato de gratidão, que você faça o mesmo pelo seu irmão. E aí vem o exemplo da parábola muito claro, a dívida daquele que foi perdoado pelo Senhor era quase impagável em vida, tamanha a gravidade dessa dívida, enquanto a dívida do seu irmão, voltam aqui os parâmetros de ontem do Evangelho, olha que fantástico, e do domingo. Enquanto a dívida do irmão dele era possível de ser paga, era compreensível e possível. Então, tudo aquilo que o Senhor pede no Evangelho é capaz do homem fazer. O Senhor não nos pede nada que seja incompreensível e não realizável. E aí você tem uma dívida de 100 moedas que é possível de ser suportada, essa ausência das 100 moedas, e é possível de ser realizado o perdão. Mas para ele encontrar forças para cumprir esse ato de amor pelo seu irmão, era preciso que houvesse gratidão e fizesse memória da compaixão de Deus por ele. Para que ele pudesse perdoar e ter compaixão, para que ele pudesse ter compaixão do seu irmão e perdoá-lo, era preciso que houvesse no seu coração gratidão. Que ele reconhecesse o que Deus fez por ele e a grandeza daquilo que Deus fez por ele. Sem esse passo, não é possível ter no coração compaixão do nosso próximo. E sem o passo de tomar nas mãos a nossa verdade e colocarmos-nos diante do Senhor, é difícil vivermos uma experiência que nos leve a conhecer a compaixão de Deus por nós e de conhecermos a grandeza e a profundidade do seu amor e sua misericórdia por nós. Então são esses dois passos importantes que o Evangelho hoje nos fala. O perdão é fruto da compaixão que acontece no nosso coração em relação ao próximo. Mas para que essa compaixão aconteça, é preciso que nós façamos memória de gratidão sobre o que Deus fez por nós. E para conhecermos a grandeza daquilo que Deus fez por nós, é preciso que tomemos das mãos a nossa vida, a verdade sobre a nossa história e nos coloquemos diante de Jesus. Ali conheceremos a grandeza da sua misericórdia e do seu amor por nós e o quanto Deus teve compaixão de nós. Será recordando essa verdade que eu olharei o sofrimento que o meu irmão me causou e perceberei que com o auxílio da mão de Deus sou capaz de suportá-lo e de superá-lo. Porque se o Senhor me pede para perdoar o meu irmão, é porque é algo compreensível e possível a mim. E para compreender, eu preciso da ajuda de Deus. E para poder perdoar, eu preciso também da ajuda dele. Mas se eu digo, não perdoo e não quero nem saber, bom, aí já fica complicado, né? Porque a partir desse momento já tem um bloqueio, já tem uma rejeição. Muitas vezes, na hora de praticar o que Deus nos pede, a gente, provando um insucesso, desiste daquilo, né? Um exemplo, no caminho vocacional. A gente faz a proposta de entregar toda a nossa vida ao Senhor. E no dia que a gente decide isso, naquele entusiasmo da experiência do desabrochar vocacional, ou então naquela passagem inicial, no compromisso dos primeiros votos, ou no ingresso para o seminário, isso de tal forma
é fulgurante no nosso coração, é forte no nosso coração, que a gente diz: Senhor, eu te entrego tudo com a maior sinceridade que até agora tivemos na nossa vida. E, bom, tem uma vida inteira ainda para conhecer, a gente está entregando, mas no fundo, a gente não sabe tudo aquilo que está nessa entrega, mas a gente entregou tudo. E a gente conhece ainda tão pouco da nossa vida, com 18, 19, 20 anos de idade, mas a gente entregou tudo ao Senhor. Poderíamos dizer que foi como a resposta um pouco superficial da samaritana dizendo: dá-me essa água de beber. E o Senhor deu. A resposta era superficial, ela estava pensando em matar a sede e resolver o problema de ter que caminhar até o poço. Mas ela pediu, e o Senhor deu. Deu a água viva do Espírito a ela. Olha que fantástico. E era uma pergunta ainda imatura, ainda pouco desenvolvida. Mas o Senhor é bom e misericordioso e acolhe. E diante do tudo, diante do pedido, batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Lembrem-se das promessas. Nossa, como Deus é fiel à sua palavra, não é mesmo? E aí, durante a vida depois, você que entregou tudo, vai pegando de volta. Minha autonomia, meu tempo, minhas coisas, minha liberdade, minha vontade, os objetos materiais até que eu abri mão, estabilidade, cargo, autoridade, reconhecimentos, e aquela pobreza do entregar tudo ao Senhor vai de repente, ao longo do caminho, mudando, porque a gente vai enchendo os bolsos do coração de novo de tudo aquilo que a gente entregou. E aí chega num ponto em que, tomando a consciência disso, diz: caramba, isso não dá. Não! Não é essa a conclusão. Não é que não dá. Se você está percebendo que teus bolsos estão cheios de coisa, entrega novamente. Entrega novamente. Mas eu pego de volta. Entrega novamente. Mas aconteceu novamente, Padre. Entrega novamente, porque o teu Deus se alegra com a sua entrega. Se naquele dia em que você teve a coragem de entregar tudo, os céus se alegraram por ti e a felicidade no coração do teu Senhor foi única. Cada vez que você entrega novamente aquilo que por leviandade você pegou de volta, o teu Senhor vai se alegrar em receber. Mas eu vou passar a minha vida inteira entregando a Ele, e Ele vai passar a vida inteira recebendo com alegria e te dando o vigor do Espírito para que você definitivamente entregue tudo. Peça ao Senhor a perseverança final e tenha certeza que Ele há de te ajudar. E nesse pega e entrega, no final da vida, você terá a alegria de dizer: Senhor, tudo que eu tenho é o Senhor. Pois ao longo da minha vida, eu passei entregando e finalmente não tenho mais nada a não ser a Ti. Que não venha o desânimo tirar do teu coração essa certeza, porque peguei de volta as coisas, então não dá certo. O que Jesus me pediu de entregar tudo não é tão verdade assim. Não desista do que o teu Senhor te propõe, porque ali está a vida. Que a vergonha e a insegurança não venha impedir-te disso. Toma nas tuas mãos a tua verdade, vai diante do Senhor e diz: meu Senhor, eu tomei de volta algo que eu tinha te entregado. Eu quero te entregar novamente. E o Senhor outra vez irá receber. O mesmo acontece no sacramento. Senhor, pequei de novo, caí nos mesmos erros. Novamente tomei para mim aquilo que já tinha visto que é um mal contra ti, contra meus irmãos e contra a minha própria vida, porque me leva para longe de ti. Eu venho aqui trazer agora o meu pecado e te entrego, Senhor. E o Senhor novamente queimará aquele pecado na fornalha do seu amor por ti. E outra vez te libertará, quantas vezes for necessário, porque Ele te ama. 70 vezes 7 ao infinito da sua compaixão. Porque Ele te ama. E porque te ama, está disposto a tudo para te ter consigo.
que essa medida, meus irmãos e minhas irmãs, nos liberte das ciladas do inimigo que tenta nos levar ao desespero e ao abandono do que Deus nos propõe. E ao mesmo tempo que essas santas palavras encham nosso coração de esperança, a fim de que todos esses luzeiros do Evangelho que a cada dia recolhemos iluminem a nossa estrada da vida, a estrada da nossa vocação, e nós possamos, enfim, ser todos do Senhor e fazer da nossa vida um canto de gratidão e uma obra de compaixão por amor a nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.